Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos aqui nos estúdios da liderança do PT na Câmara dos Deputados, ao lado do deputado federal Rubens Ottoni, que é do PT de Goiás. E nós vamos conversar com ele um pouco sobre a conjuntura política do país. Deputado, nós estamos aí iniciando o período eleitoral, né, um período aí que promete grandes emoções, né? E um período eleitoral que talvez seja um dos mais singulares que o país já passou, por conta da crise, né, que assola o país, volta da fome, a questão do desemprego assolando milhões de brasileiros, né? Nós temos aí também a economia quase parando. Como que o senhor vê a questão, como que o senhor vê a perspectiva dessas eleições dentro desse cenário de terra arrasada que vive o país? Em primeiro lugar, é importante entender isso que você diz, que realmente nós estamos vivendo um momento muito delicado na política brasileira, um momento de exceção, onde a nossa democracia foi atacada fortemente, e esta eleição, ela é fundamental para que nós possamos recuperar os nossos direitos. E esses direitos começam pela recuperar a democracia. Eu tenho dito que a superação da crise no Brasil, ela passa necessariamente por eleições livres e diretas. Não basta ter eleição, né? Porque primeiro é ter eleição, e tem muita gente aí que é contra, que está aí no governo, que torce para não ter eleição, não tem coragem de falar, né? Porque senão fica muito ruim perante a sociedade. Mas trabalha nos bastidores o sonho de não ter eleição e ficarem no poder sem ter que passar pela eleição, até porque esse governo que aí está não foi eleito pelo voto popular. Mas não basta ter eleição, é preciso que tenha uma eleição livre. A eleição livre significa onde o povo tem o direito de escolher quem ele queira escolher. Então aí tem gente do grupo que está no governo, uns são contra ter eleição, não querem ter eleição, e os que admitem ter eleição, eles querem ter eleição, mas querem escolher com quem disputa. Quer dizer, quer escolher quem é que vai participar da eleição. Um absurdo. Eleição livre é o povo que escolhe os seus representantes, né? A questão do Lula é um exemplo evidente disso, onde os nossos adversários fazem de tudo, estão desesperados para que o Lula não seja candidato. Evidentemente, o Lula não sendo candidato não é uma eleição livre, não é uma eleição democrática, né? Se o Lula é candidato e o povo resolve não escolhê-lo, aí é outra história. É o povo que define o seu rumo. Então eu tenho dito que essa eleição ela é fundamental para recuperarmos a democracia, colocar a democracia nos trilhos e a partir daí superarmos a crise econômica, a crise política que tem prejudicado muito a vida do nosso povo, né? Retirada de direitos, o desmonte das políticas públicas, e isso tem um impacto direto, imediato na vida do povo. Nosso povo está sofrendo. Então nós precisamos, a eleição desse ano ela realmente é fundamental para superarmos esse grave momento que nós estamos vivendo no país. E, deputado, como que o senhor vê a questão das propostas, né, dos outros candidatos à presidência da República? Nós vemos propostas que, na verdade, não vão de encontro ao que a população deseja, né? Nós vemos aí candidatos dizendo que, se ganharem, a primeira coisa que vão fazer vai ser a reforma da Previdência. Aliás, uma reforma que é amplamente rejeitada pela população, né? Reforma essa que, no início, a proposta que foi mandada pelo Temer, inclusive, reduzia aí o benefício de prestação continuada, que é justamente aquele um salário mínimo, né, que as pessoas mais vulneráveis, que às vezes não conseguem se aposentar, recebem depois dos 65 anos. A questão também da aposentadoria rural, que sofreria um forte abalo. Nós temos aí a questão do aumento aí da idade mínima, né, de pessoas terem que trabalhar aí por mais de 40 anos para poderem se aposentar. Então, existem candidatos que já dizem abertamente, aí, talvez para agradar o mercado financeiro, de que a primeira coisa que vão fazer é esse tipo de reforma da Previdência. Outros dizem aí, inclusive, que tem saudades da ditadura militar, da tortura, dizem que vão implementar aí a educação à distância para o ensino fundamental. Quer dizer, se é difícil uma criança aprender dentro de uma sala de aula, como que você vai fazer uma criança aprender aí com ensino à distância? Quer dizer, como que o senhor vê esse tipo de propostas apresentadas por certos candidatos que representam aí setores conservadores da sociedade? Esse tipo de proposta ajuda, atrapalha? Olha, eles perderam, a minha avaliação é que eles perderam a noção do processo democrático, perderam a sintonia com o povo brasileiro
E eles estão agora desesperados, tentando arrumar um rumo para poder se ajeitar no processo eleitoral e disputar com o mínimo de chance. E eu estou convencido que eles não têm chance alguma. Por quê? Porque a direita brasileira, ela perdeu uma grande oportunidade na eleição passada, de 2014, de respeitar o resultado da eleição e assim até se afirmar como alternativa legítima para disputar democraticamente o jogo político-eleitoral. Mas não, eles não tiveram paciência disso. Eu costumo dizer, Heber, que eles, em 2014, além de perder a eleição, porque perder a eleição para nós eles já tinham perdido em 2002, 2006, 2010. Perderam mais uma em 2014. Só que em 2014 eles perderam a paciência de disputar a eleição. De esperar, aí, né? Aí foram pro tudo ou nada. E esse tudo ou nada foi um tiro no pé deles também. Porque eles tentaram fazer de tudo, o objetivo deles era acabar com o PT, acabar com Lula, e assim eles achavam que se afirmavam para poder se perpetuar no poder. Entrava no poder pela via indireta, como foi, pelo golpe, e depois aí no poder se ajustava para poder ganhar a eleição e se perpetuar no poder. Um engano. Na verdade, eles se desmoralizaram perante a população. Eu costumo dizer que a incompetência da direita brasileira, principalmente do PSDB, que disputou a última eleição palmo a palmo, a incompetência foi tamanha, além da irresponsabilidade, fez com que eles sim acabassem, eles sumiram do cenário político. Hoje, somando os 3 nomes de evidência que eles tinham, Serra, a Alckmin e Aécio, não dá um, não dá o Bolsonaro. E o Bolsonaro o que é? É fruto justamente da incompetência e da irresponsabilidade dessa direita do PSDB, que na ânsia de atingir o PT, a única coisa que eles conseguiram foi deixar um vácuo no espaço da direita e eles ocuparam esse espaço. Agora eles estão desesperados, tentando fazer uma aliança pelo centro, para quê? Para ver se tira o candidato que eles deixaram o vácuo para eles ocuparem novamente o lugar para disputar com quem? Com o PT, que eles achavam que ia acabar. Então eles deram um tiro no pé. Eu estou convencido que o processo eleitoral no Brasil ele se dará da mesma forma, com a mesma polarização que se deu nas últimas 5 eleições presidenciais, é a polarização entre a esquerda, de todas as eleições depois no período democrático, um candidato da esquerda, um candidato da direita. Esse candidato pela esquerda será o candidato do PT, que queremos o Lula candidato para ganhar no primeiro turno, né? Mas qualquer nome da esquerda tem condição de ganhar dessa direita que já demonstrou no governo não ter nenhum apreço pelo povo brasileiro. Essas propostas que você falou que eles estão discutindo aí demonstram que eles não têm nem preocupação em ter uma sintonia com o povo para poder sentir o que realmente o povo brasileiro quer. Então, eles não têm esse apreço, não têm esse sentimento, não têm essa preocupação, e nós temos por isso mesmo condição de poder ganhar deles no segundo turno, caso seja necessário. Mas como Lula candidato, tenho absoluta certeza que nós vamos decidir essa eleição ainda no primeiro turno. E essa fragilidade, deputado, explica toda essa perseguição ao presidente Lula, né? Isso desde o processo, né, onde um próprio procurador afirmou aí em entrevista, isso está claro para quem quisesse ouvir ou quem quis ouvir, que foi que o processo sobravam convicções, né, e faltavam provas, né? E além disso, depois, tudo isso justamente para tirar Lula do páreo, porque sabiam que ele era imbatível. A Constituição, que é a lei maior do nosso país, ela não prevê que uma pessoa seja presa com julgamento em segunda instância. Pelo contrário, a nossa Constituição ela é clara, ela diz lá o quê? Uma pessoa, para ser considerada culpada, ela precisa ser esgotado todas as fases de recurso e ser transitado em julgado. No caso do Lula, ainda tem julgamento no STJ, tem julgamento no STF, então não chegou nem na metade do julgamento. E aí ele já está julgado, já está culpado e ainda está preso e ainda quer impedir que ele seja candidato. Não vão conseguir impedi-lo. Por quê? Porque a lei garante. Agora é verdade que hoje a lei não está sendo respeitada no nosso país. Isso é verdade. Então é por isso que nós estamos atentos, por isso que nós estamos mobilizando, por isso que o povo brasileiro está percebendo e está se movimentando, né? Nós queremos, por exemplo, que no dia 15 o Lula já esteja livre. Que ele esteja livre para ele poder fazer o seu registro da sua candidatura num processo democrático legítimo. Agora, se nesse dia
pelo autoritarismo, pelos desmandos que nós estamos vivendo no Brasil, o Lula não puder fazer isso livremente, vai ser pior para eles. Porque ao invés do Lula ir lá registrar a candidatura, nós vamos colocar 50 mil pessoas em Brasília para fazer o registro no nome do Lula. Né? Então, de qualquer maneira, o povo brasileiro vai se manifestando. E eu tenho absoluta certeza que é isso que são essas manifestações, são esses posicionamentos que vão fazer com que nós possamos colocar realmente a democracia novamente nos trilhos aqui no Brasil, para criarmos as condições para a superação de todos esses desmandos, desse pacote de maldades que foi feito com o povo brasileiro nos últimos 2 anos. Deputado, o senhor falou sobre a caravana, né, ou melhor, sobre essa grande marcha que vai ocorrer a Brasília no próximo dia 15, onde caravanas de vários estados do Brasil, da maioria dos estados do Brasil, virão até aqui para entregar o registro do Lula lá no TSE. Eu acho até, deputado, eu não tenho conhecimento de que tenha ocorrido isso na história do Brasil em outra ocasião, e nem internacional também. E são manifestações espontâneas das pessoas. Eu vejo as pessoas, eu quero ir lá, eu quero participar, eu quero ir lá. Então há um sentimento nacional, um sentimento popular de participação. Por quê? Porque a liberdade nossa é dar o direito. A eleição, para ser livre, ela precisa, os candidatos têm que ser livres para se apresentar, para que o povo possa escolher. Então é por isso que está havendo essa movimentação por todo o país, e eu estou convencido que é esse o caminho das manifestações, o caminho dos posicionamentos políticos em cada lugar, é que vai fazer com que a gente retome o caminho da democracia no país. E não tem como a gente superar os desmandos que já aconteceram, retirada de direitos, como a lei da terceirização, a reforma trabalhista, a PEC dos gastos, que proíbe aumento dos gastos na área social por 20 anos, veja que absurdo isso. Então, nós precisamos superar esses desmandos. O desmonte das políticas públicas que estão acontecendo, estão querendo privatizar o SUS. Imagina um negócio desse. Querem privatizar a aposentadoria, né? Querem acabar com a aposentadoria pública para criar a aposentadoria privada, quer dizer, na verdade, aumentar, dar um incentivo à aposentadoria privada. Então, nós temos que superar isso com a volta da democracia, e isso passa por eleições livres e diretas, e essa manifestação do dia 15 em Brasília, ela vai dar esse grito para todo o país. E deputado, e como estão as mobilizações aí no seu estado, o estado de Goiás? Existem muitas caravanas sendo organizadas para ir a Brasília no próximo dia 15? Sim, nós estamos muito animados, nos somando, como você disse, com movimentações, caravanas que estão acontecendo de todos os cantos do país. A previsão é que tenhamos em Brasília caravanas vindas de todos os estados da federação. E teremos marchas chegando por todas as partes, por todas as entradas do Distrito Federal. Essas marchas, já nesse final de semana, elas estarão desempenhando um papel, inclusive, de interlocução com as comunidades por onde elas estarão passando. E nós aqui em Goiás estamos recepcionando todas essas pessoas que estão chegando, e vamos participar ativamente disso, mas estamos mobilizando os municípios de Goiás. De Goiás, eu estou convencido que todos os municípios, são 246 municípios, mas todos os 246 municípios terão representantes aqui no dia 15. E muitos deles com ônibus lotado, trazendo pessoas para poder participar. Estamos muito animados, e a gente vê a espontaneidade das pessoas se manifestando, falando, eu quero ir, eu quero participar. Como assim? Isso aqui é a minha vida, não é a liberdade do Lula, é a liberdade das pessoas, é a liberdade do povo brasileiro que está em jogo. É verdade. E deputado, mudando um pouco de assunto, mas também entrando nessa questão eleitoral, nós gostaríamos que o senhor desse também um panorama para as pessoas que estão nos assistindo. Muitas delas, claro, muitas delas são do seu estado de Goiás, mas muitas também são de vários estados do país, e de repente tem a curiosidade também, muitas pessoas, que a maioria militantes, mas também filiados ou simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, que de repente querem saber como está o panorama eleitoral em Goiás, porque em Goiás nós temos candidato a governador, temos candidato a Senado, né? Como que está o panorama político lá eleitoral em Goiás? Para os nossos adversários no Brasil todo, que sonhavam que com toda a manobra que eles fizeram, com o golpe, eles atingiriam o PT de morte, era isso que eles pensavam, eles devem estar muito frustrados, né? Porque o PT está organizado em todo o país, preparado para eleger Lula presidente, mas preparado para disputar os espaços políticos em cada estado, né? O balanço feito de candidaturas do PT a governo e ao Senado
nos estados da federação, um balanço muito positivo e com chances de nós crescermos a nossa representação nos estados e crescermos a nossa representação no Senado, crescermos a nossa representação na Câmara dos Deputados. Então isso é muito bom. Em Goiás não está sendo diferente. Em Goiás nós nos preparamos para poder cumprir o nosso papel de defesa da liberdade do Lula, defesa da retomada do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, da geração de renda, que significa voltarmos a um governo do PT, governo federal, mas nos preparamos também para ocupar os espaços no Estado. Então nós já temos a nossa pré-candidata a governo, a professora Cátia Maria, tem cumprido um papel importantíssimo no sentido de levar a nossa mensagem, não apenas defender a proposta nacional, a proposta do Lula, mas também mostrando a sua capacidade, a sua competência de discutir os problemas do Estado. É uma mulher guerreira, uma mulher inteligente, que tem um acúmulo teórico muito grande, vem da universidade, com uma bagagem teórica muito grande, mas conhece a realidade do Estado com poucos políticos no Estado de Goiás conhecem. Então ela já andou os 246 municípios, já esteve em todas as regiões do Estado discutindo políticas públicas e está à altura dos desafios do PT. E conseguimos também formar uma chapa de Senado, onde nós temos o nosso deputado estadual Luiz César Bueno, agora pré-candidato ao Senado, a professora Geli, que é vereadora nossa em Anápolis e também pré-candidata ao Senado, numa coligação com o PCdoB, que é o nosso aliado nacional e que estará também aliado conosco em Goiás. Então nós estamos fazendo a lição de casa muito animados e tenho absoluta certeza, em Goiás, vocês podem ter certeza, nós vamos sair bem maiores daquilo que nós entramos, do que nós somos hoje. O PT vai aumentar a sua representação em Goiás e vai contribuir para nós termos também aumentar a nossa representação em nível federal. Agora, deputado, é importante nós termos aí, claro, a eleição do Lula como presidente da República, né, que vai ser registrado no próximo dia 15, a eleição de uma grande bancada, aí, um grande número de governadores, mas também é necessário nós termos uma bancada afinada aí com os anseios da classe trabalhadora brasileira aqui dentro do parlamento, né, até porque nós temos que lembrar que vários desses retrocessos que ocorreram no país, do golpe para cá, seja a lei da terceirização, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que não foi aprovada, mas que está aí, é uma ameaça que paira permanente sobre todos os aposentados e os que querem se aposentar, né? Ou seja, a geração futura do país também está ameaçada por essa reforma, mas tudo isso tem o apoio de um grande número de parlamentares que foram eleitos pela população, que aqui estão votando contra o interesse do povo. Então é importante também a população se conscientizar de que é fundamental eleger pessoas comprometidas com aquilo que a população deseja, né? É verdade. É verdade, e a mídia tradicional, que tem sido assim, historicamente aliada dessa direita conservadora que está jogando nosso país nessa triste situação, essa mídia tradicional, ela faz questão de tentar desmoralizar a política, de tentar desmoralizar os políticos, de tentar passar uma imagem que todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa, que ninguém está preocupado com o problema do povo. Isso às vezes leva ao cidadão, à cidadã mais desavisado, falar, não, tudo igual, eu vou participar desse negócio. Não, aí nivela por baixo, fala assim, não vou participar, tanto faz votar num quanto votar no outro, e com isso vai facilitando a vida deles. Isso não pode, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos mostrar primeiro que a política é importante, ela faz parte da nossa vida. E a política faz parte da nossa vida, e com um detalhe, se a gente não participa da política, com a justificativa que a política está muito suja, que a política está muito corrupta, eu não vou participar da política, quem é que vai participar? Se as pessoas sérias, as pessoas honestas, as pessoas idealistas, as pessoas que pensam no bem coletivo, não querem participar da política, vai sobrar para quem? Para os oportunistas? Para os que querem tirar proveito pessoal? Nós não podemos deixar isso aconteça. Então, se nós queremos melhorar a política, nós temos que participar. Nós temos que dar a nossa contribuição. E segundo, o processo eleitoral ele existe para quê? Para a gente fazer a boa escolha. Então, a boa escolha significa o quê? Será que é tudo a mesma coisa? Claro que não é. Basta ver as votações que aconteceram aqui na Câmara e no Senado nos últimos 2 anos. Os deputados todos não votaram do mesmo jeito. Teve deputado que votou de um jeito, teve deputado que em outra matéria votou de outro jeito, e aí você fica mais fácil de comparar como é que cada um votou e do lado de quem que cada um ficou. Então, este é o posicionamento importante. E eu tenho percebido que essa consciência também no meio da população aumentou, melhorou muito.
Eu costumo dizer que os momentos de dificuldade, apesar de ser momento de sofrimento, eles são momentos privilegiados também de formação da consciência, porque as pessoas conseguem observar e entender algumas coisas que às vezes na época do bem bom, às vezes elas não conseguem entender. Então hoje as pessoas estão entendendo, por exemplo, a importância que é votar de ponta a ponta na mesma proposta, né? Basta votar, eu voto no Lula. Ah, tá bom, você vota no Lula. E para deputado? Você vota em qualquer um? Vota em alguém que é contra ele? E depois, como é que vai ser na Câmara? Como é que vai ser no Senado? Então, se você acredita numa proposta, você tem que votar naquela proposta de ponta a ponta, né? Então hoje eu ouço muito isso na rua. Não, nós vamos votar de cima e embaixo. Nós vamos votar na chapa toda. Por quê? Porque as pessoas estão começando a perceber o jogo, como é que é o jogo político. Não basta votar em uma pessoa, você tem que votar no time, né? Naquele projeto que você defende, que você acredita, e mais do que nunca o povo brasileiro hoje está percebendo qual é o projeto que realmente tem preocupação, principalmente com o povo mais simples, humilde e trabalhador do país. O deputado, o senhor falou sobre a criminalização da política, que na verdade é feita justamente com esse intuito que o senhor falou, para nivelar por baixo, e aí, na verdade, quando se nivela por baixo, os aproveitadores, aqueles que querem usar a política em benefício próprio ou em benefício de setores já privilegiados da sociedade, né, tem uma certa facilidade para ascender ao poder, né? E uma das formas também de se acabar com isso é justamente através da conscientização, as pessoas se conscientizando, como o senhor falou, com certeza, sabendo as propostas de cada partido, de cada candidato, né, e votar ali naquela proposta de ponta a ponta, como o senhor disse. E o senhor tem uma proposta muito interessante, que é de trazer jovens, né, jovens para conhecer aqui o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, para saber como que funcionam, né? Porque muitas pessoas acham, ainda tem aquela ideia de que aqui não se faz nada, né? Que se faz muito. O problema é que muitas das vezes, o que se faz, muitas das vezes não é totalmente direcionado para favorecer a população, justamente por conta desses parlamentares que estão aqui defendendo grupos financeiros, né, defendendo grandes interesses e não defendendo o interesse do povo, né? Então me fala um pouquinho sobre essa proposta que o senhor tem para trazer jovens aqui para conhecer o funcionamento do parlamento. Olha, nós temos um trabalho muito forte no nosso mandato com a juventude. E esse trabalho, uma das pontas desse trabalho é um projeto que nós temos chamado Conhecendo o Congresso. Mas ele não é só esse projeto de trazer os jovens aqui na Câmara. Nós fazemos um trabalho em todo o estado de Goiás de formação política dos jovens, de interação com os jovens, incentivando-os a participar de ações, não apenas ações no campo da política partidária, não é isso. É no campo dele se desenvolver como pessoa, de formar sua consciência, tendo participação no campo da cultura, do esporte, do lazer, do debate da educação, da saúde, da interação com a sociedade, e de entender o seu papel como jovem no mundo de hoje, para sair daquela ideia tradicional que o jovem é o futuro do país. Não é, o jovem tem que interagir, tem que influenciar no país hoje, como jovem, com a sua irreverência, com o seu entusiasmo, com a sua disposição, e é isso que nós temos incentivado. E o projeto Conhecendo o Congresso, digamos que ele é assim, um lado especial, onde dá oportunidade para que esses jovens venham para Brasília conhecer o funcionamento da Câmara, até para poder tirar esse preconceito que a mídia tradicional tenta passar, que é que a política é tudo igual, isso aí é um absurdo, sujeira, corrupção, não sei o quê. Então, as pessoas, lá ninguém trabalha, né? Lá ninguém trabalha, lá ninguém faz nada. Aí quando eles vêm aqui, eles vão conhecer, falar, pera lá, não é bem assim. Não, o que eu percebi lá é diferente. Então nós criamos as oportunidades para que jovens, toda semana a gente recebe delegações de faculdades, de escolas, para conhecer e passar um dia aqui, visitando a Câmara, o Senado. Aí dependendo do curso que eles frequentam, curso de Direito, às vezes a gente leva para poder conhecer o STF também, para ver lá uma sessão. Se é da área da saúde, vai conhecer algo inerente à saúde. E assim a gente vai trabalhando nessa preocupação nossa de formar a consciência, de criar as condições para que o nosso jovem, ele forme uma nova consciência, e com essa nova consciência possa não apenas despertar novas pessoas, mas possa transformar a realidade da política brasileira e, acima de tudo, a realidade da nossa sociedade. É isso aí, deputado. Vamos torcer para que realmente essa nova realidade apareça aí nas urnas no dia 7 de outubro, né? E por isso é que nós estamos aí também convocando todas as pessoas a participarem aí na semana que vem, no próximo dia 15 aí de agosto, do registro da candidatura
Lula Haddad, lá no TSE, que nós esperamos um grande número de pessoas aqui em Brasília, né? É verdade, nós estamos muito animados, estamos participando, e vocês que estão nos acompanhando, muito importante que vocês de alguma forma participem. Aqueles que puderem vir serão muito bem-vindos e será muito importante a sua presença. Aqueles que não puderem vir também cumprem um papel importante de divulgação, de orientação, de incentivo e várias formas de poder participar. O importante é que o povo brasileiro perceba o momento que nós estamos vivendo, o povo brasileiro perceba que mais do que nunca é importante a participação popular para garantir o quê? Não é para garantir A, B ou C, é para garantir o cumprimento da nossa legislação. Tudo isso nós estamos fazendo para poder garantir que a nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país, seja cumprida. Esta Constituição, ela garante que o Lula esteja livre e garante que o Lula pode ser candidato. Só que a Constituição não está sendo cumprida e, infelizmente, os setores que hoje dominam o país fazem questão de fazer com que a Constituição não seja cumprida. Só o povo brasileiro pode mudar essa situação. Bom, nós conversamos aqui com o deputado Rubens Ottoni, que é do PT de Goiás. Deputado, muito obrigado pela sua presença. E amigos, se você gostou dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo aqui, curta, compartilhe e ajude a divulgar esta mensagem aqui que foi trazida pelo deputado Rubens Ottoni, porque com certeza muitos dos assuntos que nós debatemos aqui você não vai ter oportunidade de ver na grande mídia, até porque nós sabemos de que lado ela está. Portanto, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.